Agora, uma situação é quando nós estamos falando de cidades como São Paulo, né, centros onde há uma modernização industrial, onde as relações de trabalho também são alcançadas pela modernização da tecnologia. Mas outra coisa é a brutalidade que ainda se verifica de acidentes de trabalho, onde não há menor tipo de prevenção, por exemplo, no campo, em algumas regiões ou alguns setores como canavieiros, frigoríficos, onde as estatísticas provam que há bastante acidentes de trabalho, apesar de alguns acordos que foram feitos há pouco tempo, né, entre o governo e... Como é que o senhor comentaria essa duplicidade de situações? O Ministério Público do Trabalho, nós temos, pelo menos, na CODEMAT, que é a Coordenadoria Nacional do Meio Ambiente de Trabalho, 3 projetos direcionados a esses segmentos. O projeto do sucroalcooleiro, projeto do frigorífico e da construção civil. Por que nós elegemos esses 3 projetos como prioridade de atuação? Porque construção civil é onde mais mata ainda. Tirando a questão dos transportes, envolvendo motoboys e etc. Mas na construção civil, historicamente, nós perdemos um número expressivo de trabalhadores por andames irregulares, soterramento, choque elétrico, enfim. São aquelas coisas totalmente previsíveis que você fizer uma fiscalização, uma prevenção, um investimento mínimo que seja, não vai acontecer. Então, se nós caminharmos em qualquer capital, nós vamos ver que o Brasil é um canteiro de obras. Então, nós vemos muitos empreendimentos, principalmente Minha Casa... Minha Casa Minha Vida, e etc, reformas. E nós vemos a condição dos andames de madeira, com tábuas soltas, que todas as pessoas que não têm nem o mínimo de experiência na legislação já vai constatar que aquilo é uma possibilidade de acidente. Então, assim, a necessidade de conscientização dos empresários de que a falta de investimento, a falta de prevenção pode gerar morte, pode gerar acidente. Isso, consequentemente, há responsabilidade criminal, responsabilidade civil e trabalhista. Né? Agora, senador, enquanto o doutor Ronaldo aponta na necessidade de que avancemos na regulamentação, o senhor mencionava aí o período neoliberal, onde a ideia mundialmente, e aqui também, era de fragilizar o máximo, flexibilizar, desregulamentar, e vira e mexe há iniciativas nesse sentido. Eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: qual é a relação de forças hoje no sentido de fazer uma modernização dessa legislação que sirva de apoio, por exemplo, a presença do sindicato nos locais de trabalho, a presença do sindicato nas ações preventivas, coisas dessa natureza. É muito difícil passar projetos dessa natureza aqui? Não se conquista nada sem lutar. O trabalhador sabe disso muito bem, né? Aliás, o grande dilema, voltando a Vargas dos anos 30 e dos anos 40, era essa, né? Os mais velhos, nossos avós, diziam: eu gosto do Getúlio porque ele concedeu a garantia de direitos dos trabalhadores. Veja o contraditório: concedeu a garantia, concedeu a conquista, né? Ora, até chegar nos anos 30, tiveram as condições subhumanas dos trabalhadores têxteis paulistas, tiveram as primeiras greves do início do século dos trabalhadores paulistas, tinha os antecessores da legislação e as condições sobre as quais estavam submetidos os trabalhadores, que foram antecessores da conquista. E aí sim, somente conquista que os trabalhadores tiveram nos anos 30, nos anos 40. Hoje, nos anos 90, nos anos mais hard, digamos assim, do neoliberalismo aqui, era uma pauta, uma agenda aqui do Congresso, a flexibilização da legislação trabalhista. Embora não esteja na prioridade da pauta, mas o discurso aí na opinião pública sempre está presente. Toda vez que já falam do custo Brasil, parece que o único problema do custo Brasil é a chamada os encargos sociais dos trabalhadores, como se isso fosse a razão de todos os males, como se taxa de juros altas não fosse razão de todos os males, como se comprometimento de 50% do orçamento público com a dívida pública não fosse causa de todos os males, como se os problemas para o crescimento maior da nossa economia não fosse a estagnação em virtude e em decorrência do nosso ancoramento
às próprias leis do mercado. Então, nós temos que puxar a corda no sentido contrário. A corda é puxada para reduzir os que eles chamam de encargos sociais. O que chamam de encargos sociais são os direitos que os trabalhadores têm, assegurados há pelo menos 40, 50, 60, 70 anos pela conquista e luta dos trabalhadores. Nós temos é que avançar em dispositivos que, por exemplo, como foi sugerido aqui, nós possibilitemos uma participação maior e pressão maior dos sindicatos no exercício da sua atividade fim, que o sindicato só existe por uma razão, garantir direitos para os trabalhadores. Sindicato sem conflito com o patrão, então não é sindicato que se preze, né? É a premissa do surgimento do sindicalismo é o conflito de classe no século XIX. Sindicato que se acomoda, então tem que fazer outra coisa na vida que não é a luta sindical. Doutor Ronaldo, qual tem sido o papel da Procuradoria do Trabalho diante desse volume ainda muito trágico, digamos assim, de acidentes do trabalho no Brasil e até mesmo diante de existência de legislações, Sim. mas com uma ação preventiva que é bastante insuficiente? Então, o que a Procuradoria faz? Então, nós estamos presentes em todo o território nacional. Então, todas as cidades brasileiras são cobertas pela atuação do Ministério Público do Trabalho. A questão do saúde e segurança no trabalho é uma prioridade nossa, porque onde há relação de emprego, há risco de acidente, há risco de morte. Mesmo que seja uma simples empregada doméstica, que aparentemente não tenha alguma coisa assim de tão gritante, mas recentemente eu vi uma empregada doméstica que caiu, limpando uma vidraça, caiu de uma altura e faleceu, sabe? Então, onde há trabalho humano, deve haver proteção, fiscalização. E o Ministério Público do Trabalho, além dos nossos projetos, nós temos nossos milhares de inquéritos que nós investigamos empresas, que nós fazemos ações civis públicas, buscando interdições, buscando reparações. Enfim, nós temos uma atuação muito intensa, atuação muito forte em relação à proteção das regras de saúde e segurança do trabalhador. Nós temos verificado, assim, o Ministério do Trabalho tem crescido muito e a nossa atuação tem aparecido em casos paradigmáticos, como, por exemplo, na região de Campinas, o caso Shell, em que houve contaminação ambiental e morte de diversos trabalhadores, né? Então, foi um caso divulgado internacionalmente. Então, isso demandou uma atuação muito intensa do Ministério Público do Trabalho para investigar tudo aquilo, né? E levar até o Judiciário Trabalhista essa demanda de proteção dos trabalhadores, dos familiares dos trabalhadores. Agora, tem havido também algum tipo de acidentes do trabalho relacionados à terceirização que pressupõe piores condições, por exemplo, na área de petroleiros. Sim, os acidentes estavam relacionados então, a o Ministério isso. Público do Trabalho é um tanto quanto restringe a terceirização, porque nós sabemos que a questão da terceirização é custo. E essa questão, você vai passando de uma empresa mais simples que a outra, vai gerar uma precarização muito grande. Nós temos visto na construção civil, por exemplo, algumas obras com 30 empreiteiros. E nós vamos ver um empreiteiro que nada mais é do que um simples trabalhador, que leva um irmão e se diz empresário. As construtoras permitem esse tipo de situação. Imaginem que aquela pessoa não vai ter treinamento adequado, não vai ter equipamentos de proteção adequado. Isso é para reduzir custos. Claro, sabe? Então, assim, em busca desse lucro desenfreado que a gente tem visto aí no mundo empresarial, tem acontecido tragédias humanas. Sabe? Porque aonde não há investimento, aonde não há seriedade, vai acontecer acidentes fatais, acidentes graves, como mutilações. Nós tivemos recentemente, aí a mídia divulgou, uma empresa na Bahia que vários trabalhadores foram mutilados, né, sem dedo, sem braço. Sabe? Nós estamos no século XXI. Na economia do sisal, por exemplo. Né? Então, mas são vários segmentos. Né? A construção civil, que assim, está presente em todos os lugares do país. A questão do trabalho rural, também, que faz parte da história do Brasil, corte de cana e etc., né? Mas eu até acho que com a intervenção do Ministério Público, com nossos projetos, eu tenho participado pessoalmente, eu tenho verificado avanço, eu tenho verificado
por exemplo, no estado de São Paulo, que nós temos quase 300 usinas, uma sensibilização dos empresários, uma relativa melhora, sabe? Porque no passado, o boia fria era muito maltratado. Ele não tinha um local para alimentação, ele não tinha um banheiro, e hoje, felizmente, eu tenho encontrado isso, sabe? Já fiscalizei, eu participei de fiscalizações no Nordeste também, nós verificamos, assim, há avanço, mas há necessidade de fiscalização. Nós não podemos deixar isso de lado. Senador, o conflito capital-trabalho, que é um tema muito caro ao programa político-ideológico do seu partido, que é a questão de defesa do trabalhador, ele nos leva a pensar, e aí eu peço o seu comentário, quanto que há de insegurança das condições de trabalho, portanto, propiciamento do acidente de trabalho, quanto mais a acumulação do capital seja de forma desenfreada, a ponto de se fazerem manobras como essa da instituição de terceirização, quarteirização, de qualquer jeito aí, né? Por exemplo, a indústria da carne, que é uma das mais lucrativas hoje no Brasil, deixa muitas vezes um rastro de sangue perante os acidentes de trabalho que são dolorosos. Como é que o senhor comenta esse conflito, essa ganância pela acumulação de trabalho e desproteção do trabalhador? Vamos remontar a natureza do capitalismo, né? Aliás, a base do mecanismo de funcionamento do capitalismo, isso aí o velho Marx já diagnosticava, era o conflito de classes. Aliás, a máxima marxista é que a história de todas as sociedades sempre foi, e é até hoje, o conflito da luta de classes. Continuando com Marx, ele dizia que é na sociedade capitalista em que esse conflito chegou ao ápice do seu antagonismo. Esse é o princípio do funcionamento do próprio capitalismo. O capitalismo é baseado na exploração do homem pelo homem, da exploração do trabalho. O capital só tem razão de existir enquanto ele explora o trabalho e explora a força de trabalho, aquele que é o instrumento dos meios de produção, que é o trabalhador. Tem que se entender isso. A conquista do século XX, e aí é por isso que a máxima dialética do próprio Marx, que pode ser sintetizada na máxima poeta de Lulu Santos, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, é a mesma coisa em relação à evolução do capital. Nós não temos mesmas condições do século XIX, mas a lógica de funcionamento, o princípio de funcionamento é o mesmo. É por isso que surge a legislação trabalhista. É por isso que a legislação trabalhista surge, compreendendo o trabalhador como parte frágil, como parte hipossuficiente. É por isso que o princípio da legislação trabalhista é o indúbio pro operário, né? A dúvida é sempre favorecer o operário, porque é o reconhecimento da parte mais frágil. Partindo dessa compreensão, então nós temos que entender o entendimento parte do Estado e de um Estado como o nosso. Qualquer um que tente flexibilizar a legislação trabalhista no Brasil tem que, de início, fazer uma nova Constituição. Porque a nossa legislação trabalhista, ela é cláusula pétrea, fundante do nosso ordenamento constitucional. Está previsto nos artigos 6º e 7º como fundante. O sentido e o teor do legislador constituído em 1988 foi fundar no Brasil um Estado de bem-estar social. Então, um Estado que proteja o bem-estar do trabalhador. Qualquer mudança que queiram fazer deve partir pela concepção que eles devem fazer uma nova Constituição. O que não acredito que não é tempo para isso. O tempo tem que ser para avançarmos nos dispositivos da legislação trabalhista que nós temos hoje e nos direitos sociais que temos nos artigos 6º e 7º da Constituição. Bom, nosso tempo está chegando ao final aqui. Eu gostaria de agradecer a presença do senador Randolfo. Eu que agradeço, Randolfo. sempre um prazer estar contigo. Muito obrigado por terem contribuído. Muito obrigado, doutor Ronaldo. Agradeço também pelo convite. Estaremos sempre abertos aqui e vamos convidá-los para outras oportunidades. Obrigado mesmo. Obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.